Fala, turma! Boa noite! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos bem, felizes, aproveitando tudo que construímos ao longo desses 3 dias. Temos mais amanhã ainda, hein? Amanhã a mentoria é sobre sono, hoje fecha os nossos conteúdos, né? Hoje eu fecho com um exercício fantástico que eu já mandei lá no grupo e vai ter mais algumas coisas aqui. Então pega o papel, pega a caneta, anota todas as ideias possíveis de tudo que eu falar. Tem muita coisa que eu falo que dá um insight, que você pode querer escrever, que você pode usar isso, né? Esse é o intuito das aulas ao vivo, né? De você conseguir pegar e você mandar uma pergunta no chat. Então, qualquer coisa que você queira, tem o chat para mandar alguma pergunta, alguma informação, e a gente usa essa dinâmica. Então, chegamos no nosso terceiro encontro. Hoje vou mostrar como você vai entrar nesse caminho da alta performance. Hoje é só a ponta do iceberg, né, para a gente entender esse caminho da alta performance, que é claro que encontrar o seu melhor, a sua zona ideal de treino, a sua zona de performance, zona de alta performance, não acontece do dia para a noite, mas é plenamente possível. E isso é exatamente o que separa alguns atletas de ser bom e de ser muito bom. A mentalidade, o mindset, controle de pensamento, controle emocional, atualmente ele é visto, né, por todos os componentes que estão relacionados ao esporte, como algo de extrema importância. Nós temos as soft skills e as hard skills. As hard skills no futsal é a tua habilidade técnica, tática, né, o teu componente físico. E as soft skills, essas habilidades que são mais leves, que elas não estão ali diretamente relacionadas com o futsal, elas são muito importantes. Elas são talvez em algumas situações mais importantes do que o próprio componente físico. Tem uma frase de um jogador de basquete lá do meu tempo, né, que eu gosto muito. E aí a gente precisa pensar nisso para ser o, o meu campeão. Você precisa ser o seu próprio campeão. Porque o Kareem Abdul-Jabbar, se alguém já ouviu falar dele, um jogador de basquete sensacional, ele falou isso: sua mente é o que faz todo o resto funcionar. E faz todo sentido isso. A nossa mente coordena basicamente tudo o que a gente precisa para o nosso futsal, para o nosso esporte. Uma modalidade muito diferente da nossa, lá no tênis, o, o Novak Djokovic, você deve conhecer o Djokovic, né? Ele fala, e ele já falou isso algumas vezes, que entre os 100 melhores jogadores do mundo, fisicamente não há muita diferença. Olha que loucura isso. Tu pega os top 100 mundiais do tênis, né, fisicamente não tem muita diferença. Mas quando eu olho, né, para o
topo da tabela lá do tênis, tem nada a ver com o futsal, o Djokovic, ele fala que quanto mais para cima da tabela, quanto mais próximo dos 10, dos top 10, top 20, o atleta está, maior são as habilidades mentais para lidar, especialmente com pressão. E ele fala que os atletas que estão entre o top 100, o que difere o top 100 dos top 10 é saber o que fazer, jogar bem no momento certo. Isso não sou eu que falo, é o Novak Djokovic, que é um atleta sensacional do tênis. Mas isso se aplica na nossa modalidade. Então, o seu jogo mental, lidar com as suas emoções, quando nós olhamos para o nível de futsal alto, todo mundo recebe basicamente um treinamento físico, técnico e tático muito parecido. Tem poucas diferenças no alto nível, por exemplo, na preparação física. Tem alguns treinadores que têm uma abordagem X, outras uma abordagem Y. Temos preparadores físicos que dão estímulos diferentes, temos treinadores que dão estímulos diferentes, mas basicamente todo mundo que chega no alto nível, lá na Liga Nacional de Futsal, fisicamente tem o mesmo padrão, mas emocionalmente não. E raramente a capacidade física, por si só, ela traduz um desempenho superior em campo. Em alguns momentos, sim, é lógico que algumas equipes fisicamente estão mal e aí não consegue correr, o jogador está caminhando em quadra perfeitamente. Falta de treino, falta de preparação física, falta algumas coisas, não é? Mas se tem tudo organizado, se tem todo o treinamento, a parte emocional, ela é um diferencial. Então, algumas vezes, o segredo da performance não é apenas a parte física. Ok? Acho que saiu o som aqui. Voltou. Então, hoje eu vou mostrar um pouco desse caminho da alta performance, como chegar na alta performance a partir de aspectos mentais. É contrastar. E eu não estou dizendo que as habilidades físicas elas não sejam importantes, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Quanto melhor fisicamente você tiver, mais fácil vai ser para você controlar as emoções. Agora é um equilíbrio. É um equilíbrio. Então isso é extremamente verdadeiro, esse equilíbrio que eu preciso ter dos componentes físicos com os emocionais. E essa balança ela não pode pesar muito de um lado ou do outro. Claro que em alguns momentos eu vou deixar de lado o componente mental e vou me preocupar muito com o componente físico. Lá na pré-temporada, eu não posso esquecer a mente, mas vai ter um desequilíbrio. Eu preciso organizar o meu corpo, preparar o meu corpo, porque eu venho de férias, eu venho de um período sem treino com bola, e aí é ganhar, ganhar, ganhar. Só que vai se aproximando do começo do campeonato, essa balança precisa começar a pender para o outro lado. Por quê? Porque vem a pressão, vem a estreia, vem várias situações que vão pesar esse lado mental. E aí eu preciso, entender como eu funciono. Como eu vou me organizar? Lembra? Criar a estrutura mental para me colocar num bom desempenho atlético, seja fisicamente, seja emocionalmente. E aí é uma coisa que se chama treinamento mental. Construir força mental. Essa força mental, ela é praticada, ela é desenvolvida de maneira planejada, intencional, para que você possa melhorar o teu desempenho.
Isso serve para muitas áreas da nossa vida. Para quem não gosta de ler, por exemplo, tem dificuldade em ler um livro, tem dificuldade de pegar, vou pegar um livro aqui, que eu estava vendo ontem. Polimento, maximização e performance. Para quem tem dificuldade em pegar e ler um livro, é treinamento. É eu colocar uma meta, e depois eu vou falar sobre isso, é eu criar uma meta de ler 3, 5, 10 páginas por dia. E aí você vai. 3 páginas, 5 páginas não é nada. Mas é treinamento. É eu acostumar. Eu não acostumo a correr, eu não acostumo a fazer academia, eu acostumo com um livro. Tudo é treinamento. Tudo são experiências. E muitas vezes eu tenho que lutar contra. É muito mais. O prazer é muito imediato quando eu vou para o Netflix do que quando eu vou ler um livro. Mas o aprendizado ninguém te tira. Quando você gasta 5 minutos por dia, pensando nas tuas emoções, não é nada. Mas daqui a algumas semanas, a alguns meses, e eu aposto com quem quiser. 5 minutos por dia por 6 meses, você não vai ser o mesmo. Você vai multiplicar a tua performance por muitas vezes. E 5 minutos não é nada, mas é treinamento, é disciplina. Porque um atleta de alta performance, ele faz as coisas acontecerem. Um atleta que tem uma mentalidade de alta performance, ele não acredita em sorte. Ele faz a sorte. Sabe aquela bola que dá na trave, dá na outra trave e entra? Ah, foi sorte. Porra, o cara trabalhou a semana inteira, o mês inteiro, o ano inteiro para chutar a bola, para botar a bola aqui, a bola lá e ela entrar. Pô, foi sorte. Ou a bola vai lá, vai aqui e saiu. Foi azar. Não é sorte, não é azar. É dedicação, é trabalho. Algumas vezes é lógico, a bola não entra, a bola não entra. E aí tem uma frase que a bola pune, não é? A bola pune. É engraçado isso. Tem dias que você vai chutar de qualquer lugar, tu vai botar a bola pelo menos no gol. Tem dias que você vai chutar de qualquer lugar e você não vai colocar a bola lá. Ou tem dias que você está lá no gol e tu vai certo em todas as bolas. E também acontece o contrário. Olha só, a maioria de nós, a maioria de nós tem alta capacidade para treinar as suas emoções. Qualquer um de nós pode construir uma mentalidade de alta performance. Para alguns, vai ser um pouco mais fácil. Para outros, rema um pouco mais, mas chega lá do mesmo jeito, vai conseguir alcançar o seu melhor, o seu maior desenvolvimento pessoal. Isso é legal de eu entender. É ruim? É. Às vezes eu preciso sofrer um pouco mais? Preciso. Mas eu tenho que passar pelo processo. Um conselho que eu dou, uma dica que eu dou, é não olhem para o resultado, olhem para o processo. As pessoas me perguntam, pô, Ricardo, mas por que que você faz 2 provas de triatlon por ano? Por que que você não se inscreve nas provinhas de corrida de rua? Porque tem um monte de prova de corrida de rua e eu não me inscrevo. Por que que você não se inscreve nas outras provinhas menores de triatlon? Por que que você não vai e não faz? Porque eu gosto do processo de treino. Eu sou apaixonado pelo processo, pelo dia a dia. E não por eu competir feito um maluco. No meu esporte, tá? Que é diferente do futsal, competição longa. Eu gosto do processo. Eu sei,
todo atleta de futsal, se pudesse só jogar, só jogaria e não treinaria. Tô certo ou tô errado? Escreve aí se o legal é treinar ou o legal é jogar. Escreve aí para mim. É claro que o mais legal é o jogo. Eu entendo perfeitamente isso. Só que o teu jogo se constrói no treino. Físico, técnico, tático e mental. Então, todo esse processo, ele exige aprender, crescer, ter ações bem treinadas, ações disciplinadas. E isso nos leva a fazer mudanças na vida. Eu não consigo jogar sem treinar. Fantástico. Fantástico. Nós precisamos fazer mudanças. Quando você se inscreveu aqui no intensivo, se você veio sem um propósito de fazer mudança na tua vida, infelizmente aqui não é o seu lugar. Infelizmente. E eu digo infelizmente porque eu quero que você esteja aqui me ouvindo quinta-feira, 18h46, para você mudar. Para você mudar, para você crescer, para você se qualificar. Sabe por quê? Eu tenho plena convicção, se amanhã você perguntar na tua equipe quem se preocupa com as emoções, não vai dar a metade que vai levantar o braço e falar assim, eu. Não vai. Isso é um diferencial. Isso é um diferencial. E isso, eu ter esse diferencial, é eu sair de um desempenho mais ou menos para um ótimo desempenho. Deu para entender isso? Então, todos nós podemos aprender a pensar como um campeão, como um vencedor, como um atleta realmente de alta performance. Você quer? Será que você quer adotar essa mentalidade? Será que você quer realmente passar pelo processo? Se você está pensando aí, sim, parabéns. Atitude. Se visualize assim. Eu acho muito legal todo esse conteúdo mais místico, não sei se é esse o termo, né? A lei da atração, eu acho muito legal isso. Nós temos que acreditar que somos para chegar lá, para correr atrás. Essa mentalidade vencedora desbloqueia. Os vencedores, os atletas de alta performance, eles desenvolvem essa abordagem corpo, mente, positivo, de bom treinamento, buscam fazer o melhor a cada situação, mesmo se a coisa não for tão legal, se a situação não estiver tão boa. Entusiasmo, vai. Eu conheço alguns que estão aqui, eu sei que trabalham duro, que se dedicam demais, e se dedicam mais do que apenas o treino. Opa. Bom, eu sei que vocês trabalham demais. Tá com som aí? Tá, né? Só confirma pra mim se estão me ouvindo. Só confirma pra mim se estão me ouvindo. Sim, beleza, 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 valeu. Pergunta, pergunta. Como você avalia o seu, a sua mentalidade hoje? De zero, como sendo uma mentalidade não, perdão, a força mental. Sua força mental hoje, zero, ruim e 5, muito boa. Coloca no chat aí. Como você avalia a tua força mental hoje? De zero, ruim, 5, muito boa. Meu Deus do céu, estou começando a ficar preocupado. Tá enchendo de zero ali. Cara, opa, veio um 3. É isso aí, tá melhorando, tá melhorando. 3, 3. Tá, estamos na média, estamos na média.
Olha só. Primeiro ponto. Primeiro ponto. Né? Confia em ti. Confia em ti. Se a tua força mental está na média, pode aumentar. Com certeza deve aumentar. Por quê? Porque ela é a base. Ela é a base daquilo que eu falo, que eu acredito, para uma boa, uma alta performance. Né? Agora, que nível você está comprometido, comprometida a alcançar? 1, 2, 3, 4 ou 5? Não me interessa se você aí pensou 1, 2, 5. O que me importa é que você não descarte, não atribua a si algo baixo. Jamais. Nós sempre podemos fazer melhor. Nós sempre podemos fazer algo melhor. E isso são crenças. Talvez a coisa mais ruim que um atleta, o que qualquer pessoa, porque isso aqui não é só para atleta, esse pensamento que eu tenho, a coisa mais ruim que qualquer um de nós pode ter se chama crenças limitantes. As suas expectativas têm que ser altas. A sua atitude, a sua tomada de decisão tem que ser para ir longe. Tem que ser para ir longe. Tem energia para isso. Então, se o teu nível é 3, não sei, pensa aí qual é o nível que você está e o nível que você quer chegar para o teu componente físico, técnico, tático e o emocional. Para a gente competir bem, para a gente jogar bem, eu preciso pensar, e eu coloco ali o ouro, né, como sendo a medalha mais potente, né? O ouro tem que ser a tua cor. O ouro tem que ser a tua cor. Não tem jeito. É claro que em alguns momentos, né, o bronze é muito legal. Pô, Ricardo, você está falando que o bronze é muito legal? Cara, trabalhei com um atleta da seleção paralímpica de remo, que foi o primeiro medalhista olímpico no remo paralímpico. E foi uma medalha de bronze. Um bronze numa Paralimpíada, um bronze em uma Olimpíada, né, é quase que um ouro para algumas modalidades. Então, um bronze olímpico, quantos atletas medalhistas olímpicos nós temos no Brasil? Pouquíssimos. Eu não gosto de limitar a performance, mas eu fico extremamente feliz com o René que ganhou um bronze. Cara, ele fez um feito histórico, mas ele tem pensamento dele no ouro. Né? E nós sempre conversamos, a gente mira no ouro. E depois da regata que ele ganhou bronze, a gente falou, assim, a gente mirou no ouro, mas acertou no bronze. E tá tudo bem, nesse caso, né? Tá tudo bem. Então, o teu mantra, isso aqui é treinamento mental puro. Se liga, a partir de hoje, o teu mantra é o ouro. Entenda o ouro como a tua alta performance. Teu mantra é tudo o que você faz vai ser mirando o ouro. Mirando o que você quer. Esse é o seu mantra. Isso é o que a gente precisa. Se você fosse um atleta de uma modalidade individual e fosse para uma Olimpíada, teu mantra é mirar o ouro. É lá em cima, é o topo. O teu mantra é mirar a equipe que você quer jogar. Teu mantra é mirar aonde você quer chegar. Esse é o mantra. Isso é o que a gente precisa colocar nos nossos pensamentos, no nosso esforço,
Cada dia que eu tiver qualquer dúvida, é o meu mantra. Então, a partir de agora, cada vez que vier aquela sensação de dúvida, de incerteza, de será que eu consigo? Qual é o teu mantra? Teu mantra é o ouro. Teu mantra é olhar para onde você quer. Porque todos nós merecemos ser bem-sucedidos. Todos nós merecemos ser felizes. Todos nós merecemos o melhor. Constrói essa áurea, constrói isso ao teu redor. Vibra a coisa boa, mira no ouro. E aí você vai construir o teu próprio desempenho. Você vai construir isso, seja lá na academia fazendo força, seja chutando bola no fim do treino, seja escutando uma bronca do preparador físico, do treinador, porque você errou em algum momento no jogo. É isso. Seja você a sua própria locomotiva, a sua própria motivação, focando na medalha. Ah, Ricardo, eu não tenho tempo. Você faz o teu tempo e você vale o tempo. Ah, não tenho energia. Você ganha a energia. Se você duvidar de si, comece a duvidar da tua dúvida. Isso eu aprendi esse ano lá no Ironman. Se eu vou duvidar que eu não consigo terminar a prova, eu vou duvidar que eu duvido que eu não termino a prova, porque eu termino aquela desgraça. Eu termino de qualquer jeito, eu termino aquilo. Né? Então, por que se contentar com menos? Não tem tempo? Você é o tempo. Não tem energia? Construa a tua energia. Se você vai duvidar de si mesmo, comece a duvidar da sua dúvida. É isso que a gente precisa. Não se contente com menos. E aí, vamos entrando cada vez mais fundo nos nossos processos de treinamento mental. A pressão no futsal, ela é avassaladora. A pressão por performance, rendimento, a pressão por jogar fora de casa, a pressão pela torcida dentro de casa, a pressão pelo patrocinador, a pressão é terrível. Mas a pressão, se eu consigo mudar essa mentalidade, essa chave, ela é um privilégio, não é um problema. A pressão, ela está na mente de quem vê, nos nossos sentimentos. A pressão está nos sentimentos, do teu sentimento no dia do jogo, que é motivado por situações, por interpretações do que um torcedor fala, do que o treinador diz, de como eu me sinto. Mas essa interpretação é sua, é o que você faz com isso. Então, essa frase de a pressão é um privilégio, né? Eu copiei de uma tenista, que ela vê a pressão como um privilégio. Enquanto alguns consideram a pressão um problema, algo ruim que atrapalha, ela olhava a pressão como algo que lhe dava poder. Você, responde aí, já enfrentou uma situação de pressão de 0 a 10, 9, 10? Já passou por uma situação de pressão assim aqui? Cara, explodi, não consigo jogar, travou tudo, o pé não saía do chão, não conseguia correr. Sim, a gente passa por isso. E isso são as nossas interpretações. E veja, a pressão que alguém está colocando do lado de fora faz você não correr. Olha que louco. Interfere o teu componente físico. Você treinou a semana toda. Você treinou bem, está fisicamente bem. Chegou lá e não jogou. Não conseguia correr. O fôlego, sem pulmão. Né? Parecia que tiraram um pulmão, só tinha um.
Por quê? Por conta da interpretação da pressão, não sabe lidar com aquilo. E aí, não tem parte física que dê conta. É emocional. A frequência cardíaca aumenta, a mão fica suada, pum, 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 coração arrebentando, respiração ofegante sem estar correndo, né? Estômago embrulhado, vontade de fazer o número 2, fazer um xixizinho, bexiga solta, perna tremendo, pressão. Agora, aprender a lidar com isso é mudar esse problema, é tirar isso como um problema e ter um privilégio. E isso é possível. Vocês conhecem um lutador do UFC? Agora ele não está mais no UFC, né? Veterano já, o Vitor Belfort. Já ouviram falar dele? Já viram a luta do Vitor Belfort? Tenho certeza que sim. Ele falou em uma entrevista um tempo atrás, que perguntaram para ele como é que estava a pressão, como é que ele sentia a pressão. Ele respondeu que ele apenas fazia o melhor para não haver pressão. Eu faço o meu melhor para não haver pressão, para não sentir a pressão. Quando você se sentir tenso, nervoso por causa da pressão, tente parar e mudar um pouco esse foco, mudar essa situação. Fazer isso, parar, estar sentindo essa pressão, para, respira, relaxa e vai, e segue. São 3 coisas que eu gosto muito. Em situação de pressão, respira, relaxa e vai. O RRV. Respira, relaxa e vai. Tá se sentindo pressionado, a perna tá tremendo, a mão tá suada, o coração tá acelerado? Para. Não adianta você querer. Você tem que organizar os pensamentos, criar essa estrutura mental. Respira, relaxa e vai. Esse é um desafio mental, mas a gente consegue mudar esse ponto de vista negativo para algo neutro ou positivo. Porque eu não preciso virar um monge budista e não sentir pressão. Não, não vai existir isso. A única certeza que nós temos é que os pensamentos negativos virão. E aí eu preciso ter essa grandeza e não fazer nada. No mínimo, não fazer nada com eles. Então, aceite esse desafio. Você não tem nada a perder. Você tem muito a ganhar se você souber controlar tudo isso. Não é? Seria muito bom olhar para trás e ver que você conseguiu controlar, se controlar em algumas situações. Se você não conseguiu, tenho certeza que vai ser fantástico o dia que você puder olhar para trás e falar assim, deu certo. Estava na pressão, senti a pressão, passei pela pressão, e depois que se consegue 1, 2 vezes, nunca mais você vai errar, porque você sabe o que fazer. Agora você sabe como se preparar. Do mesmo jeito que em algum jogo você está letárgico, você está apagado e você precisa criar uma ativação, e aí é você falar consigo, é ser duro consigo. Criar essa ativação para aumentar a tua ativação. Respirar profundamente, respiração mais agitada. Tem que criar estratégia para subir a tua ativação. Numa situação de pressão, é o inverso. É respirar e é relaxar. E aí, quando a gente consegue isso, isso é um nível. A gente vai subindo de nível. Consegui controlar uma vez, eu subi de nível. Consegui controlar 2, eu vou subindo de nível, eu vou subindo de nível. E aí, em alguns momentos, eu saio da escada. E eu vou de outro meio. E aí, é chegar lá. Aí, a gente consegue dominar as habilidades mentais. E aqui começa o milagre número 1. Habilidades mentais, isso que eu falo para vocês, não sai da minha cabeça. Nada que eu falo para vocês sai da minha cabeça. Todo o conteúdo aqui, tudo que eu falo, eu sou um cientista, eu sou pesquisador,
tudo que eu falo sai de algum lugar, especialmente artigos científicos publicados em revistas internacionais que eu busco. Então, isso que vocês estão vendo aqui, ó, essas habilidades aí, não fui eu que criei. Isso aí está lá publicado, tem gente que escreveu, tem gente que pesquisou muito para chegar nisso. Eu apenas vou lá, leio, traduzo, organizo e deixo isso de maneira fácil e sistemática para vocês. Então, tudo que eu falar aqui é baseado em evidência. Tá? Todas essas habilidades, elas são comprovadamente ótimas para atletas construir, forjar, moldar a sua mentalidade, tá? Para melhorar a capacidade. Se você está lendo essa lista aí, você consegue reconhecer nessa lista alguma das tuas habilidades? Algo que você tenha que você fala assim, cara, eu sou muito bom para isso aqui. Se você está vendo essa lista, se você olha, bateu o olho e fala assim, cara, eu sou bom nisso, escreve aí no chat. Escreve aí no chat. Por exemplo, a minha autoconversa, a minha conversa interna é extremamente potente. Eu consigo conversar comigo e eu consigo ser forte demais. A minha força mental, a minha resistência mental, ela é brutal. Eu não desisto por nada. Se eu começo alguma coisa, eu não paro. E eu tenho um foco no que eu quero, eu tenho clareza no que eu quero. Estabelecimento de objetivo. Eu crio o objetivo e eu vou. Essa mentoria aqui é um exemplo disso. Eu criei essa meta de fazer essa mentoria, eu quero trabalhar com atleta, eu quero ajudar atleta. E eu não quero ajudar todo mundo, eu quero ajudar atletas de futsal. Eu me apaixonei pela modalidade quando eu trabalhei com um dos maiores treinadores do Brasil, Paulinho Sananduva, me ensinou um monte, me deu a oportunidade na Copa Rio, junto com o Harrison, fui lá trabalhar com os atletas, eu nunca tinha trabalhado com futsal, aprendi demais com aqueles monstros lá. Aí depois trabalhei com o Paulinho Cardoso, trabalhei com o Malafaia, aprendi demais com essa turma toda. Então, isso aqui que está tendo hoje, esse estabelecimento de metas, eu não vou parar aqui. Isso aqui não termina. Então, quando você olha para aí, você tem as suas habilidades. O desafio é encontrar, reconhecer algumas dessas que você tem forte e você tem que continuar treinando. E pegar outras que você precisa melhorar e vai. E vai. Por exemplo, linguagem corporal. Linguagem corporal. Você tem que estar bem. Não de roupa, mas você tem que estar bem de postura. Os adversários e os teus colegas perceberem isso em ti. Um outro ponto que é fundamental para agora é dominar as zonas de intensidade. É saber como eu jogo bem, como eu preciso estar para jogar. E aí isso são abordagens que você tem que ter quase que semanalmente. Para fazer isso, um músculo de treinamento para reforçar, para ganhar essa musculatura mental. Desenvolvimento, crescer. Então tem várias habilidades legais aí que a gente precisa dominar, que a gente precisa crescer. Evoluir. Evoluir. E aí, eu mandei lá no nosso grupo um arquivo com 10 etapas para ter a mentalidade do futsal. Né? São 10 etapas muito simples. Se você pegar cada etapa, cada frase que está lá, e aplicar ela em um dia você vai pensar naquilo. Claro que tem algumas que você não necessariamente precisa levar um dia pensando. Mas se você criar aquilo em 10 dias, você muda a forma de você ser. Como eu quero trabalhar, por exemplo, com o item 2, né, que é grandes líderes, grandes atletas convidam o feedback dos outros.
convidam para que os outros deem um feedback para eles. Compartilham o seu feedback. Acreditam no feedback, acreditam quando acertam e aceitam quando erram. A partir do momento que eu vejo, entendo, compreendo isso, eu subi de nível. Aí o item 3. Tenha um forte senso de confiança e otimismo. Confiança e otimismo. Pô, criar uma estratégia para aumentar a minha confiança. Passei de nível. Quarto item. Preocupe-se realmente, se importe com os outros, interesse pelas outras pessoas. Conversa com os seus colegas, pergunta como é que está, como é que vai a família, como é que está o treinamento, se precisa de algo. É mentalidade. Tudo é um processo. Tudo são escadinhas que a gente vai construindo e subindo. Ok? Então, tudo isso são coisas que nos ajudam. Que fazem a gente, olha que legal, chegar mais longe. A pergunta é, quem você acha que vai mais longe? E mais rápido? Escada ou elevador? Não tenho dúvida, né? Não tenho dúvida que o elevador é muito melhor. O elevador é muito melhor. A gente não precisa sofrer. Na verdade, a gente precisa passar pelo processo, mas o sofrimento pode ser melhor. O sofrimento pode ser mais tranquilo. Quando vocês usarem essas três ferramentas que eu passei, né? Se vocês já começaram a usar, vocês vão ter um diferencial. E isso é o que eu quero para os atletas de futsal, com quem eu trabalho, com quem eu vou trabalhar ainda. Eu quero propor uma vantagem competitiva. Né? Isso é legal. Isso é o mais interessante modo de pensar. Se fisicamente eu estou bem, se tecnicamente eu estou bem, se taticamente eu estou bem, eu quero emocionalmente estar tão bem para que pareça que eu sou desleal com os meus adversários, que eu sou desleal com os meus adversários, porque eu tenho uma condição muito acima. Pergunta: você já jogou com alguém, com alguma equipe, que você se perguntou assim, caraca, como é que eles conseguem ter esse controle todo? Ou como é que o fulano consegue manter a constância dele assim? Cara, ele é constante. Não tem uma oscilação. Né? Ele é sempre o mesmo. Sempre o mesmo. Já se perguntou isso? Já viu isso? Você já se perguntou como é que é possível fazer isso? Por que alguns conseguem e outros não? Por que alguns vão de elevador, outros vão de escada? Da mesma forma que que eles conseguem lidar com essas emoções, que eles têm essas habilidades, você, qualquer um consegue. Em treino e em competição, eu já vi gente conseguir, já ajudei gente a conseguir, e é trabalho, é trabalho. E aí são escolhas. Foi por isso que eu criei o intensivo, foi por isso que eu criei isso. E aí nós fechamos a nossa mentoria, as nossas 3 aulas, e lembrando que amanhã, às 19 horas, temos aula sobre sono. Tá? Fechamos essas 3 aulas, tentando mostrar um pouquinho do que é possível fazer. Porque isso aqui é só um pouquinho do que é possível fazer. Um pouquinho do que nós podemos
trabalhar, treinar, organizar, fazer das nossas habilidades, certo? E aí, quem quiser melhorar mais, crescer, se desenvolver, pode participar da mentoria que eu criei, que é um programa de 12 semanas, são 12 aulas, tá? Uma aula a cada. São 12 semanas, são aula a cada 15 dias, uma mentoria assim, a cada 15 dias, com uma ferramenta, com uma estratégia para te ajudar na sua evolução. Então, se alguém quiser, se alguém se interessar em participar dessa mentoria, para vocês que entraram, fizeram um intensivo, tá? Vai ter um puta de um desconto. Tá? Para quem entrar até amanhã, além do desconto normal, vai ter mais um desconto ainda. Ok? Então, eu vou passar os links lá no grupo depois, e aí vocês avaliam. Se alguém ficar com alguma dúvida, entre em contato comigo. Tá? Espero do fundo do meu coração que vocês aproveitem essas 3 aulas. Quem não assistiu às outras 2, assista de novo e use as ferramentas para o seu desenvolvimento. Quem optar em entrar na mentoria, quem entrar em optar no meu programa Mind Booster, a responsabilidade vai ser minha, do desenvolvimento. E aí, estando do outro lado, não tem jeito. Ninguém vai de escada comigo, a gente vai de elevador. Certo? Então, é isso. Desejo do fundo do meu coração um sucesso. Que vocês queiram e se apaixonem pelo processo e não pelo resultado. O resultado ele vem com o processo. Amanhã, 19 horas, eu vou fazer uma aula, de novo eu vou mandar o link lá no grupo, sobre sono. Estratégias para melhorar a qualidade do sono. Beleza? Então, é isso. Muito obrigado. Daqui um pouco eu mando o link para vocês, olhar tudo que vai ter. Tá? Vai ser muito legal. 12 aulas, são 12 ferramentas, 3 cursos que já estão prontos, gravados, já estão lá. A mágica do pensamento, o poder da atenção e o curso mais confiante. Tem bônus, tem outros bônus que estão lá, tem resumo das aulas, tem caderno com exercício e várias outras coisas, além de uma comunidade lá que eu vou mandar conteúdo semanalmente. Então vai estar tudo para vocês e é só para futsal. Tudo é para atletas de futsal. Brunão, vou te mandar lá. Beleza? Nos vemos amanhã, 19 horas, na mentoria do sono.